Graça e paz, meus queridos irmãos. Você já se perguntou por que de tantos crentes frustrados em relação a orações? Por que muita gente ora e não consegue ter uma resposta da parte de Deus? Você já se perguntou por que muitas das vezes as pessoas em meio a problemas, em meio à adversidade da vida, elas oram e as circunstâncias continuam mostrando infavorável a seu respeito? Você já se perguntou sobre isso? Pois eu tenho uma palavra, uma revelação da parte de Deus para a tua vida. Você vai aprender aqui que a oração, ela tem poder em todo o seu propósito, porque quando alguém ora, sempre haverá resposta da parte de Deus. Vem comigo no texto bíblico, livro de Tiago, seu capítulo 5, deixa eu estar partilhando com você esse livro de Tiago, porque é um livro bastante poderoso na sua mensagem. Vejamos, Tiago capítulo 5, versículo de número 16, assim está escrito na palavra do Senhor: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos nos seus efeitos. Glória a Deus. A base que na qual nos faz, ou te faz vencer, ou te faz ser alguém com um propósito poderoso na terra e vivendo com uma vida de oração, é a oração. A oração é a única ferramenta que te conecta com Deus. A oração é a ferramenta que cativa ou desperta a tua fé. Quanto mais oração você faz, mais a tua fé é ativada. A Bíblia diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem a ideia, você tem a percepção de que para agradar a Deus você precisa de duas ferramentas. A primeira é a oração e a segunda é a fé. A fé, ela anda com oração, a oração, ela anda com a fé. São ferramentas que você deve despertar na tua vida. Imagine o caso de Ana. Acredito que você já tinha lido ou já ouviu alguém pregar sobre a história de Ana. Você percebe que Ana era uma mulher estéril, não podia alcançar. Você percebe que talvez ela até procurou algumas pessoas especialistas na matéria para verem a sua situação, mas acontece que nada deu jeito. Então, ela entende que a única ferramenta que ela tem que pode resolver o seu problema é a oração. Então, eu quero lhe dizer que a única ferramenta que você tem para poder resolver a tua situação é ainda a oração, e sempre será a oração. Ana orou a Deus, e quanto mais ela ora, mais ela torna-se perto de viver o milagre. Imagine se Ana desistisse, porque ela poderia alegar que estava há muito tempo buscando pelo milagre e o milagre nunca chegou. Imagine se ela desistisse porque era muita afronta que recebia de Penina. Não, ela não desistiu. A oração feita pela tua boca, ela vai te fazer viver coisas extraordinárias. A oração é a ferramenta que barra o diabo de poder entrar dentro da tua vida, dentro da tua casa. É a oração. Então você começa a aprender que a partir da tua vida, a única ferramenta que você deve ter é a oração. Então você entende que a oração é indispensável na vida do crente. Hoje em dia você encontra igrejas que não oram, crentes que não oram, pastores que não oram. Você encontra todas essas pessoas que vivem uma vida no piloto automático, apenas aperta no botão e vai seguindo o curso da vida espiritual. A vida espiritual é uma dinâmica, a vida espiritual é uma ação, a vida espiritual é uma busca. Por isso a Bíblia fala: aqueles que me buscam me acharão. O que me busca de madrugada vai encontrar Deus. É claro, você se pretende encontrar Deus, pretende ter uma comunhão com Deus, você precisa buscar Deus em espírito e em verdade. Olha, eu sei que você está passando por situações, mas esse não é o tempo de você desistir da oração. Esse não é o tempo de você saltar fora do barco. Por quê? Porque ainda a oração dá jeito. Imagine Jeremias capítulo 33, o verso 3, onde o profeta maior, o profeta está reclamando da sua situação. Ele está chorando
por aquilo que ele estava vivendo. Mas Deus respondeu para o profeta ao dizer: clame a mim, e eu, Deus, o responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, para você viver milagre, você precisa orar. É a oração que te faz viver coisas grandes e firmes que tu não sabes. Imagine você observando a vida de Paulo e Silas dentro de uma prisão. Imagine, depois de passarem por uma grande humilhação, depois de serem açoitados publicamente, são presos lá no cárcere interior. Você vai perceber que perto da meia-noite eles usaram a ferramenta da oração. E quando eles oram, a Bíblia fala que Deus envia terremoto para os livrar. Imagine, o diabo preparou tronco para prender os pés de Paulo e Silas, mas Deus preparou terremoto. Sabe por que Deus preparou terremoto? Porque Deus ouviu a oração de Paulo e Silas. A oração atraiu o terremoto para dar o livramento para Paulo e Silas. Então você entende que sem oração não tem terremoto, sem louvor não tem a graça de Deus, não tem o livramento de Deus. Orar, cantando como Paulo e Silas, você vai viver milagre. Então você precisa entender, existe momento que as coisas vão estar difíceis na tua vida. Existe momento que você vai até não ter vontade de orar, mas isso daí é normal. O que você deve fazer é sempre continuar orando e buscando a Deus em espírito e em verdade. O ministério de Jesus foi pautado em oração. Então você entende que a vida do crente, a vida de quem busca a Deus em espírito e em verdade é sempre pautado em oração. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que esta palavra sirva de grande fortalecimento para a tua vida e que você receba sempre a graça e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos estar orando e que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, fique com a paz. Amém.